Fala galera cartoleira, beleza? Aqui é o Augusto lá do Grupo Gordo Rosa. Tamo junto. Vamos aí, mesmo com o mercado fechado, dar algumas notícias, atualizações, né, alguns comentários. Vamos passar a pontuação parcial dos times, né? Fazer comentários rápidos e passar a análise da rodada 4, né? Nossa próxima rodada aí no Cartola, que é aí no próximo final de semana, né? Já com análise completa, né? Separando aí os combates, os embates, né? Dos times na Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana, que vão acontecendo agora nesse período, junto com o Campeonato Brasileiro. Tá bom? Então vamos lá, primeiramente para as parciais. Nossa primeira parcial aí é do time da live, galera. Olha isso. Que maravilha, vocês ajudaram a montar o time e o time tem uma perspectiva de chegar acima dos 100 pontos. Né? Faltam apenas dois jogadores do América aí, né? O Serginho e o Iron. Então já estamos com 88,68 pontos. Certo? Uma expectativa muito grande aí de passar dos 100 pontos com o nosso time da live. Muito obrigado aí para quem participou da live. Certo? Comemorando aí que esse time passou das 150 cartoletas na segunda rodada. Ok, nós vamos mudar aqui para o próximo navegador. Já fazendo um pequeno comentário. Eu acho que esse time aí ainda valorizou um bocado, viu? Tenho quase certeza disso, né? Todos os jogadores que estavam aí para valorizar tiveram uma pontuação acima da mínima necessária para pontuar. Então vamos ver aqui o meu segundo time, que é o time do Firefox, que é o Paletras Academia. Esse time foi uma decepção, galera. Olha isso daí. 48,99. Aqui todos já jogaram, né? O meu capitão, Gabriel, foi o que melhor pontuou devido à dobragem dos seus pontos. Tá aí com 10,20. Originalmente ele fez 5,10. E o Ricardo Oliveira decepcionou essa rodada, galera. Eu escalei o Ricardo Oliveira nesse time. Vou até mostrar o time aqui para vocês rapidamente, para não falar que eu não mostrei, né? Tá aqui o time, galera. Olha isso. Apostei no Júlio César, não me dei muito bem, né? Fiz apenas um ponto. O Léo estreante aí fez 5 pontos. Deve dar uma pequena valorizada, né? O Gabriel do Galo também deve ou não valorizar ou uma pequena valorização. Rodrigo Moledo nos ajudou. O Marcos Rocha aí também nos ajudou. O Guilherme também, ele está ali no limiar da valorização, mas eu acho que ainda vai dar uma valorização de alguns centavos de cartoleta aí. O Sornosa decepcionou, ele deve desvalorizar. O Gabriel, nosso capitão aí do Corinthians, deve dar uma valorizada legal, né? O Rafael Alemão deve valorizar bem também. E o Potker também deve dar uma valorizada razoável. Estou esperando aqui umas 5, 6 cartoletas desse time aqui, viu, galera? Não estou esperando muita coisa não. Vamos mudar aqui para o time oficial. Ele foi um pouquinho melhor que o Paletras Academia, né? Manteve a média aí acima dos 60, né? Todas as rodadas estou fazendo acima de 60 pontos, né? Que é o mínimo, pelo menos foi o mínimo do campeonato passado. Agora com o capitão está muitas pessoas estão pontuando muito logo de arrancada, então não sei como é que vai ficar a média esse ano aí. Bom, a gente vai acompanhando, mas vamos tentar manter a média sempre acima dos 60, né, do time principal aí. Também já teve os 12 jogadores. Aqui tive a felicidade de ter o Santos no gol. Ele imitou essa rodada, pegou bastante. E aqui também coloquei o Ricardo Oliveira, galera. Que decepção, Ricardo Oliveira, hein? Mas faz parte, né? Nem sempre a gente ganha. Tá aí o time. Esse time aqui já tem uma tendência melhor de valorização. O Cid de Clay precisava fazer
1.8 fez 4.30. O Thiago Alves tinha que fazer menos 3, fez menos 0.80. O Moledo ajudou bastante, né? O Guilherme aqui está no limiar, ele pontuou mais por ser capitão, mas os 2 pontos aí ele estava no limiar. Gabriel ajudou, o Anselmo vai valorizar, Ricardo Oliveira nem comentário. O Rogério, né, que foi uma das apostas que eu tive aqui, vai dar uma boa valorização. O Rafael Alemão vai valorizar bem. E o Claudinei Oliveira, né, o técnico aí, que tinha uma boa perspectiva de valorização, esse também valorizar. Então aqui acho que eu estou esperando acima de 7 cartoletas, galera. Aqui vamos bater a meta com esse time também, certo? Então vamos lá para a nossa análise, né? Vamos ver aqui a ferramenta. Tá tudo certo, deixa eu só alinhar aqui o navegador. Beleza, deixa aí mesmo. Então vamos lá. O primeiro embate, né? Vasco e América Mineiro. Lembrando, gente, que o Vasco tem Libertadores agora no meio da semana. Não sei como é que vai ser pro próximo final de semana. O Vasco deve concentrar, né, as forças na Libertadores, né, buscar aí a pontuação para conseguir classificar. Vai ter um clássico contra o Cruzeiro, né, um jogo difícil. Então, tudo bem, o jogo vai ser em São Januário, mas o Cruzeiro vai vir também com a necessidade de vencer para ter maiores chances de classificação. Então vai ser um jogo bem combativo aí no meio dessa semana. A gente precisa assistir esse jogo para dar uma analisada de como é que o time se comporta, com a pressão ainda maior, né? Ou se o Zé Ricardo já deve meter algum time misto e já deve concentrar no brasileiro. Não sei que estratégia eles vão fazer, né, lá no Vasco. Mas vamos acompanhar aí o jogo. Se eu não me engano, o jogo é na quarta-feira. Deixa eu ver minha anotação aqui rapidamente. Tem a minha agenda aqui. Cadê o jogo do Vasco? Quarta-feira, no dia 2 em São Januário, né? Então, galera, o jogo tem um favoritismo do Vasco por jogar em casa, né? Mas o América Mineiro também está precisando reagir aí na tabela. Tudo bem, vai jogar hoje ainda, o mercado está fechado. Vamos ver o jogo de hoje também, como é que o América Mineiro se sai, né, para termos um parâmetro melhor para esse embate aí contra o Vasco, certo? Mas de pronto, também pela classificação da tabela, por como vem jogando os times, eu acho que o Vasco é favorito, né? Colocar as peças ali, Martin Silva, Pikachu, né? Até mesmo Paulinho, se jogar, né? Se não for poupado. Então vamos manter aí o nosso olho investigativo aí para quem vai estar lesionado, quem vai estar mais descansado. Como o Vasco não jogou agora nesse final de semana, ele vai descansado para o jogo da Libertadores. E provavelmente já deve estar um pouco melhor para o jogo do final de semana. Então vamos verificar aí o desenrolar da semana. Mas, repito, eu creio que o favoritismo desse jogo é do Vasco mesmo, tá bom? Mas cuidado aí para escalar jogadores do Vasco e tem aquelas pontuações do América, né? Serginho, Carlinhos, o Iron, né, que são promessas aí para o campeonato. Vamos acompanhá-los para verificar se eles são bons para o Cartola, tá bom? Então, próximo embate, São Paulo e Atlético Mineiro. O Galo, né, o Atlético Mineiro, tem Copa do Brasil no meio da semana contra a Chape, né? Então também está na mesma situação. Jogo quarta e domingo, jogo quinta e segunda, o jogo terça e sábado, né? Tá nessa pegada aí. Então vamos prestar atenção aí. O Ricardo Oliveira nos decepcionou, né? O Roger Guedes foi a surpresa oposta, né? Geralmente o Roger Guedes pipoca, mas foi lá e fez o gol, né?
que ninguém esperava isso, mas vida que segue, né? E o São Paulo tem um jogo da Sul-Americana somente lá na frente, na outra semana, dia 9 de maio. E aqui no Morumbi mesmo, o jogo São Paulo e Atlético vai ser no Morumbi, não vai viajar, então vai ter um período de recuperação maior, né? Então eu estou vendo aí a necessidade do São Paulo mostrar nessa rodada uma resposta aí em relação ao campeonato, né? Que o São Paulo, apesar de estar bem na tabela, o futebol ainda não está convencendo. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu vejo o futebol do São Paulo muito frágil ainda, muito dependente, né? E o jogo do São Paulo nessa rodada 3 foi um jogo feio, né? Para quem viu o jogo ao vivo, quem viu o VT, como foi o meu caso, foi um jogo feio, rapaz, né? Um jogo tenebroso. Teve aquele lance da expulsão do Gilberto. Foi uma coisa meio tensa, né? Então, deixando isso de lado, ainda assim, né, eu acredito no favoritismo do América Mineiro. Está tendo um futebol um tanto mais coeso que o São Paulo, mesmo jogando fora, está acima da tabela, ganhou 2 e só perdeu uma, né? Já o São Paulo ali tem uma situação um pouco abaixo, mas está com futebol bem inconstante, né? Eu tenho essa impressão, mas existem aquelas pontuações. Por exemplo, o Éder Militão essa rodada fez o gol, né? Pontuou bem, né? O Roger Guedes pontuou bem por ter feito o gol. O Otero mesmo, né? Todo mundo botando pilha nele, queria desvalorizar, que ele não ia jogar tão bem. Foi lá, fez uma pontuação bem razoável, acima dos 10 pontos. Então, fiquem de olho aí nesses personagens pontuais aí desses dois times. Tá bom? Então vamos para o próximo embate. Corinthians e Ceará, né? O jogo vai ser na Arena Corinthians. O jogo sendo na Arena Corinthians, né? Favoritismo quase pleno, quase total aí para o Corinthians, né? O Galo conseguiu fazer a façanha de ganhar do Corinthians nessa rodada, né? Mas o Ceará, apesar de ser um time bem aguerrido, que tem um toque de bola rápido, né, não tem uma qualidade técnica muito alta, né? Mas mesmo assim, precisamos prestar atenção no futebol do Ceará para descobrir quais jogadores têm valor para o Cartola, aqueles que roubam bastante bola ou que recebem muita falta, né, que chutam muito a gol, né? Prestar atenção no goleiro. O goleiro Everson do Ceará deu uma boa pontuação de novo, então vamos ficar de olho nesse cara aí, beleza? Que seriam boas opções para a próxima rodada, né? Do Corinthians, né? Nós temos lá Gabriel, Cássio, Rodriguinho, Balbuena, né? Os nossos medalhões que a gente confia na pontuação mínima deles para dar uma pontuação mínima legal no Cartola para a gente, né? Lembrando que o Corinthians tem Libertadores no meio da semana, vai jogar na Arena Corinthians contra o Independiente, né? Vai jogar aqui mesmo. Deixa eu ver só o dia e o que vai ser. Vai ser na quarta-feira, dia 2 também, né? Na Arena Corinthians. Beleza, galera? Então, o próximo embate, Cruzeiro e Botafogo. Lembrando, né, que a gente já comentou do Cruzeiro, que tem Libertadores no meio da semana, jogando em São Januário contra o Vasco, né? E o Botafogo. O Botafogo tem um compromisso também na Sul-Americana, só que é na outra semana, lá no dia 9, no Engenhão mesmo. Só que nesse jogo, o Botafogo vai a Minas jogar contra o Cruzeiro, né? Ele é visitante nessa rodada. Então, o
próximo embate do Cruzeiro é contra do Botafogo é contra o Cruzeiro, lá no Mineirão, né? E no meio da semana que vem vai ter um embate na Sul-Americana. Ok? Dicas desse jogo. Vamos prestar atenção aí. Matheus Fernandes pontuou bem, né? O Jefferson decepcionou. Ele estará bom para valorizar na próxima rodada. Quem ainda precisa de valorização, né? Lembrando, né, que a partir da quarta rodada até o final, só valoriza que se você tiver o jogador pontuando melhor que ele pontuou na última rodada. Então, como o Jefferson pontuou negativo, ele tem uma chance muito grande, né, de no próximo jogo, fazendo menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 pontos, de valorizar. Ok que não vai ter mais aquela valorização alta, né, porque o mercado já vai estar estabilizado a partir dessa rodada, da rodada 4. Né? Então, mas no time todo, se você valoriza entre 5 e 10 cartoletas por rodada, né, para quem disputa a Liga Patrimônio, ou para quem ainda está com aquela falta de cartoleta, né, entre 100 e 150, ou mesmo a menos de 100 até 150, é importante chegar no patamar de 150 para você conseguir colocar aqueles jogadores que pontuam bem, que costumam pontuar bem, que eles vão estar mais caros, certo? Então, já falei de Cruzeiro e Botafogo, vamos falar aí de Atlético Paranaense e Palmeiras, certo? O Atlético Paranaense tem a Sul-Americana lá no dia 10 de maio, contra o News Old Boys. Então, nesse final de semana, ele pode jogar tranquilo, porque vai descansar aí, né? Toda essa semana, vai ter um trabalho de recuperação física para jogar aí contra o Palmeiras, né? Vai ter a preocupação, sim, do próximo jogo da Sul-Americana, porém, eu acho que a prioridade que o técnico do Atlético está dando para o Brasileirão mesmo. Essa é a impressão que dá. Que eles estão indo muito bem no Brasileirão, né? Tudo bem, estão classificados na Sul-Americana, né? Estão aí com, se eu não me engano, o jogo de volta já na Sul-Americana. Isso, o jogo de volta. É importante, mas vamos ver aí, vamos acompanhar aí o resultado aí desse domingo, né, para verificar o jogo da quarta-feira do Atlético Paranaense, como eles se saem lá enfrentando os Old Boys. O Palmeiras, né, nosso Verdão, vem aí na Libertadores no meio da semana contra o Alianza Lima, né? Vão lá na altitude, lá no Peru, provavelmente com um time misto. Se bem que eu pensando, se eu fosse o Roger Machado, eu colocaria time misto, já para poupar jogadores para o próximo jogo, né, para esse jogo do Atlético Paranaense, lá na arena do Atlético, lá no gramado sintético, né, para deixar todo mundo preparado. Mas vai ver da cabeça do Roger, ele já dando essa surpreendida na gente nessa rodada, né, escalando aí um time diferenciado, né, meio misto, meio titular, né, falou que ia poupar o Bora, não poupou, falou que ia colocar o Jailson, colocou o Everton, né, tudo bem, falou com o Dracena, não, vou te poupar, beleza, a única certeza que a gente tinha que ele realmente ia poupar o Dracena, ia jogar o Antônio Carlos e mais um. Esse mais um, as opções seriam o Thiago Martins, né, e o... Para mim era o Thiago Martins mesmo, porque o Luan, ele não está numa boa fase nos treinos, né. O Juninho, lembrando, né, teve dois empréstimos do Palmeiras. O Juninho foi emprestado para o Atlético, o zagueiro Juninho foi emprestado para o Atlético Mineiro, e o Michel Bastos, né, que ele é meia, mas geralmente ele jogava como lateral no Palmeiras, ele foi emprestado ao Sport,
tá? Então é uma das notícias que eu lembrei de dar para vocês quando comentasse do Palmeiras, certo? Não sei como é que vai encaixar o Juninho lá no Atlético. Eu acho que os zagueiros do Atlético estão se saindo bem, mas por necessidade de lesão ou de recondicionamento físico, o Juninho estaria à altura desses jogadores do Atlético, pelo que eu entendi dessa transação aí, né? Que ele vai ser peça de reposição mesmo. Não sei se ele vai ser titular, mas no esporte eu acho que o Michel Bastos chega para ser titular, né? Para compor aquele meio ali e ajudando nas laterais. Mas vamos verificar aí, né? Se o Claudinei Oliveira ele pega a necessidade do Michel Bastos e já adapta no time ou não, se ele vai ficar ali de peça de reposição também, ou o Juninho lá no Atlético, né? Se ele se adequa ali ao esquema defensivo do Thiago Largue, né? Vamos verificar aí os próximos jogos, ok? Então, falando de Verdão, falando de Palmeiras, não estou tão confiante no Roger, né? O Roger ele está querendo imprimir um ritmo dele. Isso em partes é bom, que ele dá a característica dele para o time, ele dá a característica tática dele aos jogadores. Mas quem viu o jogo contra a Chapecoense, pegar a Chapecoense no modo defensivo muito forte, né? Com a linha de meio com 4 jogadores, a zaga depois ainda colocou um terceiro zagueiro na zaga, ficou 5-4-1 quando fez a substituição. O Palmeiras não conseguiu furar o bloqueio. E quando furou, né, teve os lances aí de anulação indevida. Infelizmente, né, saímos da nossa própria casa com um empate, somente com 1 ponto. Vamos para o próximo embate então. Não adianta ficar lamuriando aí, não adianta ficar de mimimi. Vitória e Fluminense. O Vitória tem Copa do Brasil, mas é só na outra semana, né? Contra o Corinthians, jogando aqui em São Paulo, né? Eu moro em São Paulo, lá na Arena Corinthians, né? Já o Fluminense tem a Sul-Americana, né? Também no dia 10, jogando fora contra o Nacional Potosí. Então, eu acho que eles devem manter os times titulares, né? Que vai ter essa semana inteira de preparo físico, né? Devem dar aquela descansada boa, né? Fazer o refis, fazer ali academia, né? Fortalecer a musculação, para continuar tendo condição de jogo o time titular mesmo, né? Algumas peças ali, né, do Fluminense decepcionaram, principalmente o Sornosa, né? Apesar do Júlio César, eu acho que jogou bem, né? Não pontuou bem no Cartola, apesar disso. Do Vitória não tenho o que comentar, já é esperado essa resposta aí do time do Vitória, né? Também geralmente não indico mais ninguém do Vitória, um time que taticamente, tecnicamente eu não vejo muita vantagem. Óbvio, sempre vai ter algum destaque, eventualmente, né? Algum cara fazendo gol, algum cara dando assistência, né? Roubando mais bola, mas não tem aquela constância. E a gente precisa dessa constância no Cartola, certo? Vamos para o próximo embate direto, então. Flamengo e Inter, né? O jogo vai ser no Maracanã. Só que o Flamengo, ele tem Copa do Brasil agora no meio da semana contra a Ponte Preta, aqui pertinho, aqui em Campinas, né? Então, o Flamengo deve poupar, né? Devido ao estresse de jogadores, estresse físico de jogadores. Não sei como se trata aí de jogo de ida do Flamengo, jogo de ida, né? Deixa eu verificar rapidamente aqui. Jogo de ida.
Então, tem 180 minutos, né, para enfrentar a Ponte Preta. Eu acho que eles devem poupar jogadores na Copa do Brasil. Né? Eu espero. Né? Para o Flamengo continuar. Aí ele assumiu a liderança agora, né, do Brasileirão. Então acho que o Barbieri, focando no brasileiro, né, deve manter aí a pontuação alta, né, ganhando os próximos jogos. Importante ganhar do Inter em casa, para jogar ali dos 7 para os 10 pontos, para manter a liderança, aumentar o saldo de gols. Né. E na Copa do Brasil, por se tratar da Ponte Preta, que é um time que está na Série B, né, e com um time reserva, um time misto ali, deve conseguir pelo menos empatar ou até mesmo ganhar da Ponte Preta. Né? Mas vamos verificar aí como é que o Flamengo se sai. O Inter, né, só está jogando o Brasileirão agora, né, foi desclassificado da Copa do Brasil pelo Vitória, né, que vai jogar contra o Corinthians. Então o Inter deve vir com força total sempre, né, jogando final de semana, sempre tendo os 6 dias aí durante a semana para fazer a recuperação física. Então o Inter tem que procurar acelerar agora no começo para pontuar bastante, para ter saldo de gols também, pensando aí quando vai dar aquela parada para a Copa também, todo mundo vai descansar. Muitos jogadores devem ir ver algum jogo lá na Copa, lá na Rússia, né? Não sei, mas vamos continuar acompanhando aí. Sport e Bahia, o próximo embate. É o Sport, né, jogando em casa. Eu acho que tem certo favoritismo, tanto porque o Bahia vai ter Sul-Americana na outra semana, no dia 8, né, contra o Blooming. O Bahia deve focar na Sul-Americana, penso eu. Né? Apesar que o time ainda não tem muita gente cansada, muita gente no departamento médico. Mas acreditem, eu acho que o Bahia ainda vai surpreender muita gente nesse campeonato brasileiro. Eu gosto de ver o Bahia jogar. No esporte eu tive a grata surpresa aí do Rogério, né? Eu apostei nele nessa rodada, fez 10 pontos, me surpreendeu muito, né? Acertei aí no atacante que fez o gol. Já do Bahia, né, o Edgar Júnior não pontuou tão bem, né? O Zé Rafael também teve aquela pontuação média, que ele sempre faz as suas roubadas de bola, né? Teve gente que apostou no Vinícius, né, do Bahia. Quem mais? O próprio Douglas Friedrich, né? Te espera muito dele, né, que ele representou muito bem no Avaí ano passado. Vamos continuar acompanhando o Douglas aí para ver se ele ganha ritmo de pontuação no próprio Cartola. Porque jogando bem ele tá. Ele é um bom goleiro, ele se posiciona bem, e quando necessário ele faz as defesas difíceis. Né? Já o Sport tem essas indicações. Né? O medalhão do ano passado do Raul Prata, o lateral, o Anselmo pontuou bem também, em um dos times ele estava, como vocês puderam ver. O Rogério, né? E agora vamos verificar se o Michel Bastos, né, assim que tiver aí a documentação liberada, para verificar como ele encaixa no time. Assim como o Juninho lá no time do Atlético Mineiro. Eu acho que o Michel Bastos joga bem. Ele jogando de meia, ele gosta de jogar de meia. O Palmeiras ele estava jogando de lateral, por necessidade, improvisado na lateral. Ele não estava satisfeito. Né? Então, ele pediu aí para jogar em outro time, para ganhar ritmo de jogo, para jogar no meio campo mesmo, né? Prioritariamente no meio campo. Nada contra ele jogar na lateral. Ele até cobre bem a lateral, mas ele desempenha melhor a função quando ele joga no meio. Eu lembro quando o Moisés machucou, quando o Tietê machucou, o Michel Bastos ele sempre cobriu bem o meio. Né? Então,
uma coisa para se pensar e para se acompanhar no Cartola para verificar como esses dois aí vão se sair, o tanto o Juninho como o Michel Bastos, nos novos times aí que eles estão emprestados. Beleza? Vamos lá, Grêmio e Santos, estamos terminando, gente. O Grêmio joga amanhã, hoje é segunda-feira, o mercado está fechado, porque tem o jogo do América. O Grêmio joga na terça, amanhã, em casa, contra o Cerro Porteño, pela Libertadores. Né? Só que o adversário, né, no final de semana é o Santos. E o Santos também joga amanhã. Só que o Santos foi já ao Uruguai, já está lá no Uruguai, concentrado. Né? Provavelmente deve ter uma atividade hoje, ou uma atividade recreativa hoje. Né? Vai jogar contra o Nacional, lá, né, obviamente no Uruguai, pela Libertadores. Também amanhã. Aí eles têm a viagem de volta. Já o Grêmio vai jogar contra o Cerro Porteño em casa, né, e o jogo contra o Santos é em casa. Não tem aquele estresse da viagem. Já dá aquela vantagem a mais para o Grêmio. Né? Lembrando que provavelmente deve ser o time titular que joga contra o Santos. Né? Exatamente por não ter o estresse da viagem, principalmente. Deve jogar Jeromel, o Kahneman, Bruno Cortez, né? o Groi no gol. Então, muita atenção aí para verificar como o Renato Gaúcho escala amanhã, né, contra o Cerro Porteño e contra o Santos no final de semana. Certo? Já o Jair Ventura, né, força total na Libertadores, né, deve vir com o time totalmente titular contra a Libertadores, e a gente vai prestar atenção aí, né, no como ele vai voltar para o Brasileirão no final de semana. Deve poupar alguns jogadores, né, pelo estresse da viagem, pelo estresse físico, deve poupar alguns jogadores. Então, o favoritismo recai sobre o Grêmio, né, ao meu ver. O último embate, Chapecoense e Paraná. Né? A Chape tem Copa do Brasil no meio da semana contra o Galo lá em Minas, lá na Independência. Né? Então, depois vai jogar na Arena Condá em casa, né? Vai ter o estresse da viagem contra o Paraná, né? Que é o sparring do campeonato, né? Tá perdendo aí para todo mundo, né? Não tem um nível técnico tão alto, mas pode surpreender, né? A Chape também, apesar de ter defendido muito bem contra o Palmeiras, se trancou efetivamente, mas não ameaçou o Palmeiras em praticamente momento algum. Né? E contra o Paraná, que é um time com qualidade técnica mais parecida, eles devem atacar mais, devem comparecer mais ali no meio de campo, roubarem mais bolas, né? E distribuir melhor o ataque. Então, é um jogo para se prestar atenção, como a Chapecoense, e tanto quanto o Paraná, pela necessidade de sair ali da lanterna, ver como é que o Paraná joga e ver como a Chapecoense joga, certo? Geralmente eu não indico jogadores tanto da Chape quanto do Paraná, mas essa rodada eu apostei no Rafael Alemão, pontuou baixo, mas acima do mínimo necessário para pontuar, para valorizar, né? Melhor dizendo. Então, cabe aí aquele jogador que você pode apostar. É um jogo interessante, é um jogo que precisamos ficar de olho, né? Analisar aí os jogadores e suas respectivas pontuações. Tá bom, galera? Então, fazendo um resumo rápido, a gente falou da pontuação parcial dos times, fizemos os avisos aí das transferências do Palmeiras, né? E analisamos aí agora de forma um pouco mais completa, né? Mesmo o mercado estando fechado, para a rodada 4 aí do Cartola no próximo final de semana. Certo? No próximo vídeo nós já devemos ter algumas dicas ou de valorização ou de pontuação. Vamos acompanhar o jogo do América hoje, né, os jogos do Grêmio e do Santos na terça, amanhã, né? E provavelmente na terça ou na quarta devo estar encaminhando um vídeo
aí de dicas para vocês, certo? Então, agradeço a todos aí que ficaram até o final com a gente. Deixem seu joinha aí, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo para aumentar a galera do Gordo Rosa, beleza? Lembrando ao pessoal do canal, nós teremos nossa live na sexta-feira. Só falta definir o horário, né? Mas a live vai ocorrer na sexta-feira novamente, beleza? Então, aquele abraço, valeu e fui!